E aí, tudo bom? Essa é a nossa 18ª aula, Fenômenos Físicos e Químicos. A gente vai entrar em uma aula que vai aprofundar um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, né? De propriedades das substâncias. Então, a gente vai ver, então, propriedades e fenômenos. A gente vai dar aquela relembrada bem rápida do que a gente viu na aula anterior. A gente vai ver os fenômenos físicos, tudo bem? Relacionado com as propriedades, aquelas 13 que a gente viu nas aulas anteriores. Fenômenos químicos, várias evidências de reação. A gente vai ter depois, mais para frente, uma aula com evidências de reações nas equações químicas. Essa é uma aula de nível ensino médio, né? Então a gente vai passar por isso aqui bem rapidamente, mas que a gente vai se aprofundar mais para frente nessa aula específica de evidências que vai ter, tudo bem? O foco vai ser fenômenos físicos e químicos, vendo o conceito de reação, resolvendo duas questões no final da aula, uma sobre cana-de-açúcar e outra sobre a produção de energia, tudo bem? Vamos lá? Então, a gente vai começar aqui com os nossos conceitos anteriores, né? A gente viu nas aulas, na aula 15, perdão, as diversas propriedades físicas, propriedades químicas, como elas aparecem aqui nos materiais, né, nos polímeros, metais e cerâmicas. Eu tô deixando isso daqui porque o que a gente vai ver nessa aula vai complementar esse resumo que a gente fez no final dessa aula e vai colocar o que a gente viu aqui e explicar mais coisas que está relacionado aqui com a questão de formação ou não de novas substâncias, tudo bem? Então, essas propriedades que a gente viu e as propriedades químicas. Então, já de cara, né? Formação de novas substâncias é o principal para a gente entender. Propriedades físicas, fenômenos químicos, perdão, fenômenos físicos não envolvem a formação de novas substâncias. Já as propriedades químicas, quando a gente quer determinar se uma substância queima, quer determinar se uma substância oxida, envolvem a formação de novas substâncias. Isso está relacionado tanto com propriedades químicas que vão ocorrer em fenômenos químicos. Vamos deixar isso mais claro aí. A gente viu muitos exemplos de fenômenos físicos. Então, por exemplo, a água passando pelo processo de solidificação. A gente já aprendeu que a água a água tanto líquida quanto a água sólida é a mesma molécula. Então, tem um arranjo na estrutura espacial, né? A água no estado líquido tem uma certa organização, no estado sólido, essa organização aumenta, forma os hexágonos, mas as moléculas de água não se alteram. Quando a gente representa em uma equação, né, que a gente vai ver isso muito melhor em balanceamento de equações. Depois que a gente passar por densidade, a gente vai ver bastante isso daqui. Balanceamento de equações, evidências de reações em equações. Mas como que a solidificação aparece numa equação? A gente coloca a água no estado líquido, passando para a água no estado sólido. Então, observe que é a mesma molécula, é a mesma substância. Então, nos fenômenos físicos, não se formam novas substâncias. Já nos fenômenos químicos, a gente tem o fenômeno aqui no macroscópico, né? Pego a água, passo corrente elétrica, realizo uma eletrólise, né? Uma quebra por corrente elétrica. Então, a seta aqui, a água vai produzir novas substâncias. Quais? A gente vai coletar gás hidrogênio, que tem esse volumão aqui, vai coletar gás oxigênio, que tem um volumezinho menor. Isso é o que a gente observa. E no nível molecular, aonde está essa formação de novas substâncias aqui? A água, né? Aqui eu já estou colocando duas moléculas, porque eu já estou colocando a equação balanceada que a gente vai ver mais para frente. A água forma gás hidrogênio, então observa que tem um rearranjo aqui de átomos, né? Os átomos aqui se rearranjam, ligações químicas são quebradas e novas substâncias são formadas. A gente tem o gás hidrogênio, H2, e o gás oxigênio, O2. Isso é no nível molecular. E como que a gente representa essa reação que a gente consegue enxergar no nível macroscópico numa equação? A gente coloca duas águas líquidas, né? Que já está com a equação balanceada, duas águas formando dois gás
H2, por isso que a gente tem o estado físico, né? E o O2. Esse volumão e esse voluminho a gente vai entender mais para frente, está relacionado com os coeficientes, com o volume molar, está relacionado com várias coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas isso, ó, lembrando, a gente vai aprofundar, entender até o fim da aula e vai continuar a partir daqui. Então, novamente, né, a gente viu isso da água formando gás hidrogênio, formando gás oxigênio, já nas nossas primeiras aulas, né? Para falar que era uma questão que tinha na cabeça dos químicos, né? Porque a água é uma substância composta e ela passando por eletrólise formava o gás hidrogênio e o gás oxigênio, que são substâncias simples. Beleza. Fenômenos físicos agora. A gente vai ver, pessoal, diversos tipos de fenômenos físicos. Então, a gente vai ver quando está relacionado a mudança no estado de agregação, mudança de estado físico, diluição, dissolução e solubilidade e outros tipos que são vários. Então, existem muitos tipos de fenômenos físicos. O primeiro aí está relacionado à mudança do estado de agregação, formato ou tamanho. Então, quando eu quebro, então eu tenho um material aqui, né, um vidro. Quando eu quebro, quando eu macero, por exemplo, aqui eu acho que eu tenho canela. Não é canela. Não sei, tem algum tempero aqui, é pimenta preta, né? Quando eu macero, até pego e macero ela até virar pó, rasgo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou formando novas substâncias? Não, eu só estou realizando a partição, né? Então tem mudança no estado de agregação. Quebra, macerar, rasgar, não ocorre em formação de novas substâncias, né? Isso daqui, né, macerar num almofariz, utilizando aqui almofariz e pistila, a gente usa muito no laboratório, é um fenômeno físico, tudo bem? Essa aqui é a lógica que você tem que ter. Se ocorre ou não a formação de novas substâncias para você classificar como fenômeno físico e químico. A compressão de um gás, né, pego a seringa, tampo aqui na ponta, tem um gás dentro da seringa. Quando eu aperto, tá formando novas substâncias? Não. Então é um fenômeno físico essa compressão de gás na seringa. Mudança de estado físico. A gente teve diversas aulas aí já, né, falando desse tema. Então, derreter, fundir, o exemplo que eu dei no começo da aula, né, a solidificação da água, condensar, evaporar, ebulir. Todas essas transformações físicas são fenômenos físicos. Agora vale uma coisa importante aí, que é uma nota importante. Fenômenos físicos são bem amplos. Quando a gente tem mudança de fase, ou seja, mudança de estado físico, muitas vezes a gente chama de transformações físicas. E a gente representa com aquelas equações, por exemplo, água, H2O sólido, setinha H2O líquido, por exemplo. Então, essas são as transformações físicas. Macerar é uma transformação física? Não. Transformações físicas, geralmente, a gente usa em mudança de fase, mudança de estado físico. Então, aqui a gente tem, né, a fusão do gelo, o gelo está derretendo. Olha só que legal, pingando aqui nesse cristalzinho de gelo. A gente tem, né, a condensação na água aqui da panela, a gente já viu isso. Agora, outros tipos de fenômenos físicos que causam muita confusão aí na cabeça das pessoas. Dissolução, diluição e solubilidade. Então, quando eu jogo sal num copinho com água e mexo, você vê o sal sólido e aí você tem água com sal. Muitas pessoas aí no começo, quando estão estudando, acham que tem a formação de novas substâncias, porque você viu o sal sumir. Só que não. Quando tem o sal solubilizado aqui, você continua com as mesmas substâncias. Você tem água antes e depois. Você tem sal antes e depois. Só que antes o sal estava sólido e depois ele está dissolvido, ele está aquoso aqui. Outra coisa é quando você faz uma mistura de corante na solução. Tem uma mudança de cor ali no líquido, porque você pingou um corante, parece que tem uma reação química, parece que tem uma formação de nova substância, só que não. Então aqui, açúcar na água. Adicionei açúcar na água, fiz essa dissolução, tem formação de novas substâncias? Não, o açúcar só estava sólido e depois ficou aquoso. Adição de corante na água, né? Eu fiz uma diluição. O corante estava na gotinha ali bem concentrado. Quando ele pinga aqui na água, né? Ele vai se diluindo, né? Vai ficando cada vez menos concentrado aí a quantidade de corante na água. Então a diluição estava bem concentrado na gotinha, foi diluindo aqui nesse frasco, é um fenômeno físico, não ocorre formação de novas substâncias.
Esse daqui, pessoal, nossa, esse aqui tem muita confusão. A extração, a gente vai ter uma aula, vai ter 10 aulas de separação de misturas. Elas vão vir depois de densidade aí no nosso cronograma. Vai ter uma aula só de extração, a gente vai ver diversos tipos de extração, vai entender bem aprofundado, envolve interações entre moléculas, envolve várias coisas. Só que o fenômeno aqui de extração, ele é um fenômeno físico, tudo bem? Essa substância que dá o tom rosa aqui, vermelho, que estava, por exemplo, aqui nesse hibisco, ele se dissolveu, é uma dissolução, é como se fosse você colocar o açúcar na água, só que aqui ele é facilitado pela água quente, você extrai ele do hibisco, mas é um fenômeno físico, tudo bem? Parece que está tendo uma reação, que está formando alguma coisa aqui no líquido, que está reagindo com o hibisco, mas não é, você só está extraindo uma substância. A gente tem que ter isso em mente para as aulas de separação de misturas que vão vir mais para frente, tudo bem? É um processo físico-químico, mas o fenômeno o fenômeno é físico, mesmo sendo um processo físico-químico. Por que é um processo físico-químico? Porque tem interações químicas aqui. Mas ter interações químicas não quer dizer que é um fenômeno químico. O fenômeno químico é quando se forma novas substâncias. Outros fenômenos físicos, então. Queda livre, então eu tenho um objeto caindo, energia potencial virando energia cinética freia, colisão. Então, esses diversos fenômenos com energia potencial e energia cinética são outros fenômenos físicos, né? Condução de calor, condução de eletricidade, que a gente viu na aula de propriedades, magnetismo, tudo isso daqui vai ser fenômeno físico, porque é um fenômeno da natureza que não envolve a formação de novas substâncias, tudo bem? Agora os fenômenos químicos. Agora a gente vai entrar na parte das reações. Os fenômenos químicos, pessoal, a gente vai ver na cozinha, envolvendo alimentos, por exemplo, pãozinho, nos materiais, nas substâncias, nos objetos, por exemplo, aqui na questão de uma corrente enferrujada, nos seres vivos, né, numa folha, na nossa digestão, no nosso corpo. Então, começando com a cozinha. O que aparece aí, geralmente, para a gente ter que identificar como fenômeno químico? O amadurecimento, o escurecimento, degradação de frutas, por exemplo. Então, você corta um pêssego, o pêssego tá laranjinha, ele vai ficando um amarelo escuro, vai escurecendo aqui. Esse escurecimento é o quê? É o pêssego oxidando. Lembra que a gente viu uma propriedade química da substância se oxidar ou não? Então, aqui tem diversas substâncias que vão oxidar e vão formar uma coisa escura aqui em cima, vai ficar um pêssego mais escuro. O assar, o dourar dos pães, dos alimentos. Então, você coloca a massinha, né? Por exemplo, essa massa no forno vai formar essa casquinha, uma reação, é a reação de Maillard. O pãozinho, quando você utiliza um fermento para fazer a massa crescer, também tem uma reação química ali. São formadas novas substâncias que vão liberar um gás, o gás carbônico, que vão fazer essa massinha crescer. Então vamos ver cada uma aqui. O alimento, como eu tinha falado, estragando, se decompondo na natureza, né? Exposto ao ar e oxidando, ó, você consegue observar que ele tá mais clarinho e vai ficando mais escuro aqui por causa dessa oxidação com o ambiente, tudo bem? Olha lá, ó. A gente tem um alimento estragando mesmo, né? Então não é nem ele oxidando mais no ambiente. O próprio alimento aqui tem várias reações desse fungo que está aqui digerindo aqui, né? Tá decompondo esse alimento. Tem diversas reações químicas aqui desse fungo estragando o alimento, tudo bem? Aqui, olha que delícia, a capa da nossa aula, né? O docinho, ele vai derretendo aqui no calor e vai formar uma crostinha, né? Então, tudo que tiver relacionado com dourar, assar alimentos, é essa reação aqui deliciosa, que é a reação de Maillard, né? Envolve carboidratos, proteínas, formando essa casquinha dourada nos alimentos. Então, também é uma transformação química, também vai ter reações químicas aqui. O pãozinho, quando a gente deixa ele para crescer, essa fermentação, o pãozinho vai começar a crescer, por quê? Porque está tendo a liberação de um gás que expande essa massa. Tudo bem?
Segunda parte aí dos fenômenos físicos agora, dos materiais, substâncias. Então a ferrugem, a gente já viu em várias aulas, a corrosão de estátuas, o desgaste, a queima de gás. Em tudo isso aqui é bem evidente, né, que está tendo a formação de novas substâncias da ferrugem, a estátua, onde que ela foi parar, o sólido, né, que começou a ser corroído, dissolver aqui no ácido da chuva, na queima do gás, né, tá tendo liberação de luz, o gás está sendo queimado, então é bem evidente que está ocorrendo a formação de novas substâncias aqui. Então, nessa escada que a gente viu diversas vezes ao longo do curso, da formação da ferrugem, da queima do álcool para flambar alimentos, né, na queima do gás de cozinha, tudo isso envolve transformações químicas e formação de novas substâncias. Olha aqui a queima do palito de fósforo. Então, o palito era vermelho, né? Queimou, formou aqui o carvão C escuro e a chama, né? Então, uma reação química. Aqui a queima do papel também, outro exemplo aí de combustão para gente. A efervescência do magnésio no ácido. Então, o magnésio no ácido libera bolhas aqui de gás hidrogênio. A imagem utilizada no final de todas as aulas, o comprimido efervescente. Então, o comprimido tem a propriedade, né, de reagir aí, tem a reatividade química dele com a água, com o ácido que às vezes está presente no comprimido. Essa efervescência, esse liberar de bolhas aqui do comprimido é uma transformação química. Tudo bem? Agora, nos seres vivos. Aqui também muita gente se confunde. Digestão, respiração, fotossíntese, pessoal. Tudo isso daqui envolve diversas reações químicas. Como que a gente vai identificar essas reações químicas? Vai ser pelas evidências de reação. Mas na digestão, na respiração, tem ligações sendo quebradas, ligações sendo rompidas, tem muita coisa aqui que vai levar à formação de novas substâncias. Reações. Eu já estava dando, né, essa dica desde o começo da aula, que a gente ia ver sobre essas reações. Então, reações. O principal aí para a gente introduzir. Vimos fenômenos físicos, químicos, e todo fenômeno químico tem uma reação por trás. É uma substância reagindo, que a gente chama de reagente, que vai formar uma nova substância. Então, essa substância que reage forma uma nova substância que a gente chama de produto de reação. Então, o que é a reação aí? Uma definiçãozinha para a gente. Vamos ler aí. Reação química é um processo de transformação que envolve rearranjo de átomos formando novas substâncias, novas moléculas, novos compostos, podendo ser representada por equações químicas que a gente vai ver em diversas aulas e vai depois entrar na estequiometria. Então, aqui a gente tem tudo que a gente viu na definição anterior. Uma transformação química, substâncias formando novas substâncias, né? A reação, tudo que a gente viu na definição anterior. Tudo bem? Já num fenômeno físico, a substância água continua substância água. A gente não observa a formação de novas substâncias em fenômenos físicos. Já nas reações ou nas transformações químicas, sim. Evidências, pessoal. Novamente, a gente vai ter uma aula dessas evidências que eu vou mostrar relacionado com as equações químicas. Vai ser toda uma aula porque tem alguns exercícios que pedem para a gente ver isso na equação. Agora é só para a gente ter uma recordação, né, uma visão inicial dessas evidências de reações químicas. Então, um comprimido efervescente em água, uma solução com um termômetro, tubos com líquidos coloridos, um palito de fósforo pegando fogo, uma lã de aço queimando aqui com um brilho, um palito de festa, né, que solta faíscas aceso, um líquido sendo vertido aqui, né, a adição de um líquido em outro formando um sólido, uma peça metálica corroída. Tudo isso daqui são reações químicas, são fenômenos químicos. E tem as evidências de que está ocorrendo essa reação química aí. Qual? A primeira, liberação de gás. Quando você joga um comprimido e observa a efervescência, a liberação de gás é uma evidência de fenômeno químico, de fenômeno de reação química. A variação de temperatura. Misturei dois líquidos, um ácido com uma base, formando um sal. Essa reação de ácido-base, você não vai observar nada muito diferente, mas vai ter uma liberação de energia que vai causar
um aquecimento do líquido. Esse líquido ganhando energia térmica aí, né, das ligações que vão ser quebradas, que a gente vai ver em termoquímica, vai fazer o termômetro variar a temperatura aqui, tudo bem? Vai mudar. A variação de temperatura é uma evidência de reação. Mudança de cor. Então, eu tenho um líquido verde, pingo uma gota de ácido, pingo uma gota de base, faço uma reação química, muda de cor. A palha de aço, olha, antes ponho fogo, pego um palito de fósforo, ponho fogo na palha de aço, ela está queimando, ela era prateada, né? A prateada aqui forma esse azul escuro, esse preto azulado forte aqui, porque teve uma mudança de reação química. Antes a gente tinha isso, depois a gente tem isso. Então, mudança de cor é uma evidência de reação. O palito, né? Antes, a cabeça aqui do palito com fósforo vermelho, palito em si, depois o carvão preto, tudo bem? Então, tudo isso aqui são exemplos de mudanças de cor. Liberação de energia. Aqui no primeiro exemplo, houve liberação de energia quando você misturou os líquidos e você detectou essa liberação de energia pela variação de temperatura, mas às vezes essa liberação ou absorção de energia ela é evidente, né? Numa chama, você já vê aqui, evidentemente, no brilho aqui, liberação de luz na palha de aço, nessa vela de festa aqui, né? Nesse brilhinho. Então, a gente vê essa liberação, essa absorção de energia nesses 4 exemplos aqui. A gente também tem a formação e o desaparecimento de sólidos. Quando você mistura um líquido no outro e formou um sólido no fundo, é uma evidência, não é uma prova cabal, mas é uma evidência de que você teve uma reação química, ou você tem um sólido, a ação de uma chuva ácida, de um ácido, de um desgaste aqui ambiental, pode mostrar esse desaparecimento do sólido como uma evidência de reação química. Mas detalhe, é uma evidência. Por exemplo, água fervendo. Você vê água fervendo lá, borbulhando, tá tendo liberação de bolhas de gás, é uma reação química. Não, água fervendo, fenômeno físico, não ocorre reação química. É uma evidência, tudo bem? Agora, para a gente fechar, questões e exercícios envolvendo fenômenos físicos e químicos. Primeiro, um exercício aí de fixação. Tenta responder para mim com base no que a gente viu na aula, se é fenômeno físico ou químico, esta lista aqui. 5 segundinhos para você pausar, para ver se você lembra. Vamos lá? Então, eletrólise da água, fenômeno químico. Derreter gelo, fenômeno físico. Secar a roupa molhada, a água somente evaporou, fenômeno físico. Dissolver açúcar no suco, fenômeno físico. Queimar açúcar na panela. O açúcar é uma substância, aquele açúcar queimado, né, já é carvão, já é um fenômeno químico, tem formação de novas substâncias. Obtenção de vinho por fermentação, respiração, fotossíntese são fenômenos químicos. Quebrar um palito no meio, não ocorre formação de novas substâncias, então é um fenômeno físico. E respiração no celular, fenômeno químico. Agora a gente vai ver uma questão de vestibular envolvendo a cana-de-açúcar. Certo, Enem 2016, segunda aplicação, prova amarela. Então tá aqui a questão, lê a chave primeiro, 15 segundos para você pausar, tentar resolver, e eu já vou resolver na sequência. Utiliza aí nossos conceitos da aula, tudo bem? Certo, considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, qual biocombustível? Eu vou ter que ler o exercício para descobrir. A transformação química, quando? Então eu tenho que identificar aqui quando que vai ter transformação química. Etanol, vamos ler. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos, ou seja, queimada causa efeito negativo. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha da cana-de-açúcar, utilizada na produção do etanol, a emissão de poluentes, então essa queima da palha do etanol libera CO2, SOx, que são SO2, SO3, NOx, né, são as variedades dos óxidos de nitrogênio, e materiais particulados, MP, para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada de emissão de vários poluentes. Ou seja, o etanol é um combustível limpo, que maravilha, mas fazendo isso daqui causa vários impactos ambientais aí que a gente vai ver, né, numa aula específica. Cardoso, Machado, Pereira, Química Nova na Escola.
Então, aonde vai ter transformação química? O que a gente tem que lembrar aqui? Transformações químicas são reações químicas que formam novas substâncias e transformações e fenômenos físicos não formam novas substâncias. Vamos lá. Etanol é armazenado em tanques de aço inox. 1 ou 2? 2. Se eu armazenei ele, não reage com o tanque, não ocorre a formação de novas substâncias. A palha da cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem. O que está acontecendo aqui? Tá a palha da cana-de-açúcar, tem água nessa palha, ela está exposta no sol e ela vai ficar uma palha seca. Aquela água que estava na estrutura da folha ali, da palha, da cana, evaporou, né? Foi para o ambiente, então só perde água. É um fenômeno físico, tudo bem? Não aconteceu nenhuma reação aqui. Palha molinha ali, né? Meio verde, palha seca, é um fenômeno físico, apesar de envolver uma planta aí, né? A palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia. O que a gente faz quando a gente utiliza palha e etanol como fonte de energia? Estava falando no texto, é a queima. Queima da palha, queima do etanol, aí sim é uma combustão, é uma reação química, tudo bem? A palha vai formar fuligem, vai formar CO2, tem outras coisas na palha ali, né? Vai liberar SOX, NOx, material particulado, então é uma reação química, então a gente vai ficar com a C. Vamos ver as outras. Os poluentes SOX, NOx e material particulado são mantidos intactos, ou seja, ele está mostrando para você que não tem uma reação química, são mantidos intactos e dispersos na atmosfera. Então só tem uma dispersão desses poluentes na atmosfera, não tem uma formação de novas substâncias. Os materiais particulados, MP, são espalhados no ar e sofrem decomposição seca. O que é essa decomposição seca? Estranho, né? Não sei, mas seria uma fragmentação, né? Então tem um material particulado grande e ele sofre uma decomposição, uma quebra seca. Parece isso, eu não sei se alguém souber aí, mas não parece ser tanto uma reação química quanto a C. Por isso eu marcaria a C, porque é uma combustão e evidentemente é uma transformação química. Beleza? Energia por termoelétricas. Então a questão agora vai envolver esse tema aí. Unicamp 2018, tudo bem? Primeira fase. Aqui tem uma figura, tem uma chave, 15 segundos para você pausar para mais tempo, para você observar a figura, ler a chave, tentar responder, ler o texto e aí usar os conhecimentos aí da nossa aula. Certo. Então, a figura primeiro, né? Água, aquecedor, turbina, condensador, gerador, corrente elétrica aqui, né? O fio de eletricidade chegando na nossa casa. Conforme o esquema apresentado no funcionamento da usina A, 2 transformações químicas, uma transformação física e não mais do que 3 tipos de energia. Então, observe, é uma questão interdisciplinar de química, fenômenos químicos físicos, com tipos de energia. Então, vamos ler o texto? Certo. Com a crise hídrica de 2015, no Brasil foi necessário ligar as usinas termoelétricas para a geração de eletricidade, medida que fez elevar o custo de energia para os brasileiros. Isso ocorreu em 2015, né, que é a prova de 2018, e ocorreu novamente no ano de 2021, 2022, que levou a bandeira de escassez hídrica, depois da bandeira preta, que elevou muito a conta dos brasileiros e a inflação generalizada. Então é um tema recorrente aí, ó, pode aparecer de novo relacionado com essa questão da termoelétrica por causa delas serem ligadas em períodos de escassez hídrica. O governo passou então a adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz. Então eles estavam começando a adotar nessa época, que se repetiu no ano de 2022, que nem eu falei para você. Bandeiras de cores diferentes na conta de luz para alertar a população. A bandeira vermelha indicaria que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo de usina termoelétrica. Então o texto só trouxe riqueza de informações para a gente. Ele não vai ser crucial para a gente classificar se tem 1, 2, 500 transformações químico-físicas e os tipos de energia, tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem 1 ou 2, né? Vamos fazer a primeira parte. 1 ou 2 transformações químicas. Então o aquecedor, ele leva um combustível à queima.
Então aqui a gente vai ter a combustão que vai ser uma transformação química. Lembrando, né, de novo, transformações químicas formam novas substâncias e envolvem reações químicas, fenômenos físicos, né, é o geral, o fenômeno físico é o geral. Um tipo de fenômeno físico são as mudanças de fase que a gente chama de transformações físicas, tudo bem? Mas vamos ver aqui. Água, ela evapora, o vapor vem aqui, empurra a turbina, esse vapor condensa. Tá tendo alguma transformação de substância? Não. Gira a turbina aqui, esse movimento no gerador vai produzir corrente elétrica. Então, não tem duas transformações químicas aqui. Então, a gente exclui a e a C. A gente já ia ficar em 50%, porque a única formação de nova substância aqui que está ocorrendo é na combustão, tudo bem? Por isso que está em vermelho, que é o comentário 1, combustão. Então, uma reação química, uma transformação química. E agora, a gente tem quantas transformações físicas aqui? Vamos pensar. A evaporação da água, igual eu falei, a água está líquida, está sendo aquecida, ela está evaporando, está ebulindo também, não sei, pode estar fervendo isso daqui, mas a evaporação, né, ou vaporização no genérico, esse vapor vem para cá e ele condensa. Aqui eu tenho duas transformações físicas. Tem alguma outra substância mudando de estado físico? Gás indo para líquido, líquido indo para gás, sólido, alguma coisa? Não. Com isso, eu excluo essas duas alternativas que falam que só tem uma transformação física e já acho a resposta. Então, nem precisava saber quantos tipos de energia. Então, pelo menos, eu sei que tem que ter pelo menos 3 tipos de energia, porque pela transformação química e transformação física eu já cheguei na resposta D. Vamos ver, então, os tipos de energia que a gente tem aqui? A gente tem a energia química, pessoal, nas ligações. Por exemplo, se eu estiver queimando gás butano, as ligações químicas, quando se rompem, forma ali o gás CO2, o oxigênio, quando se rompe para formar o CO2. Tudo isso daqui que está ocorrendo, essa energia, uma reação exotérmica que acontece aqui, está envolvendo o quê? A energia química. Essa energia química, né, ela da queima gera energia térmica também, né? Então, pelo menos 3 tipos de energia. Tem essa energia química, uma energia térmica aqui também, que eu não coloquei, tudo bem? Vai causar aqui a evaporação d'água que vai gerar o movimento das turbinas. O que é o movimento da turbina? É uma energia cinética. Então, energia química, energia térmica que eu não coloquei, energia cinética aqui do movimento da turbina, que vai gerar, né, aqui pelo... Você vai ver isso na física, o magnetismo, vai gerar esse gerador uma energia elétrica. Então, tem pelo menos 3 tipos de energia aqui. Vamos ver a taxa de acerto? Então, 50% dos estudantes acertaram, dificuldade mediana aí. Por quê? Dá para eliminar pela transformação química, dá para eliminar pela transformação física, e a parte de energia aí, que é mais a parte interdisciplinar, ficando para depois a gente consegue selecionar. Então, os estudantes não tiveram muita dificuldade, uma questão de dificuldade mediana. Beleza? Agora o nosso resumo. A gente viu propriedades químicas que estão relacionadas com reações, com transformações, com fenômenos químicos. A gente viu que metais, né, podem sofrer oxidação, polímeros, essa bolinha verde está relacionada com poder sofrer combustão, cerâmicas são inertes. A gente viu essas propriedades físicas que são fenômenos, né? Fenômenos é o mais amplo. São fenômenos físicos e envolvem aqui, né, a mesma substância, não ocorre a formação de novas substâncias. Vimos as propriedades organolépticas e aqui a caixinha que a gente preencheu, onde ocorrem reações químicas, né, decomposição de frutas, digestão, respiração, processo de assar alimentos, fermentação e fotossíntese. E você, né, viu isso na aula 15 e na aula 18, para fazer esse resumo rápido que você pode ter aí. E a gente viu nessa aula, né, na aula aqui 18, transformações físicas, onde não ocorre formação de novas substâncias. Esse aqui é um tipo de fenômeno físico, tudo bem? Por exemplo, a solidificação da água. Nas reações, reagentes formam produtos, transformações químicas formam novas substâncias, por exemplo, as lises, né, eletrólise, pirólise, fotólise,
Essas termólise, né? Essas lises são quebras. Então, por exemplo, aqui na eletrólise, a água reage formando novas substâncias, e a gente viu estas evidências de reação aqui. Liberação de gás, variação de temperatura, mudança de cor, liberação de energia, liberação de luz, formação de sólido e desaparecimento de sólido. Se você chegou até o final aqui, importante curtir o vídeo, se inscrever no canal. Muita gente que assiste não é inscrito. Divulga para os seus amigos. Tá vendo que tá bem caprichadinho os 2 resumos aí no final para facilitar a vida, tudo bem? Vai ter uma playlist só com esses resumos também. Ela vai estar no canal em algum lugar. Quando eu terminar a playlist, vai ter só os resumos para agilizar as pessoas, para quem quiser fazer essa revisão da playlist, tudo bem? Então, deixa um comentário se você achou alguma dúvida dos exercícios, da aula, o que você tá achando, se acha que tá faltando alguma coisa que você viu em sala, tudo bem? Que eu comento aí. Beleza? Muito obrigado mesmo por ter ficado aí até o final. E fica para as próximas aulas, que a gente vai ver agora outras propriedades, curva de aquecimento, densidade, diagrama de fases. A gente vai para uma outra parte agora da matéria de química básica, beleza? Valeu!